muita alegria, muita responsabilidade aqui essa outra vez, nesta casa amiga, para falar de algo importante, qual seja o bem e o mal. Mas antes eu tenho um convite para fazer a todos vocês. Perdoe, não é um convite, é o reforço do convite que eu penso que vocês também receberam, que é o de aprofundarmos o conhecimento do Espiritismo. Me lembro que vou falar sobre o suicídio, esse terrível equívoco que muitos de nós cometemos. E o Espiritismo, o conhecimento do Espiritismo, nos preserva tanto do suicídio quanto da loucura. Então vale muito a pena conhecermos a fundo essa doutrina para estarmos a cavaleiro de toda e qualquer situação na vida do que nos diz respeito. E claro que, sabedores do que acontece entre nós neste plano e os nossos amigos do plano espiritual, nós temos condições de informar aos incautos, aos ainda ignorantes, sobre os tormentos que passamos por aqui e podemos continuar passando por lá se não tomarmos as devidas providências. Então é preciso que nos esclareçamos para que, instruídos, nós possamos dar um passo adiante na direção do nosso progresso. Então estamos aqui de passagem com essa finalidade, aprendermos para voltar ao mundo espiritual em melhores condições. O nosso tema, diz Melanie, é o bem e o mal, está no livro do Espírito, nas questões 629 e seguintes. Eu convido todos vocês para em casa abrirem o livro e verem questão por questão para compreendermos essa situação. Acho interessante que nos chama a atenção todos os dias, especialmente nos dias de hoje, quando somos atormentados, perturbados por vários acontecimentos que, de uma maneira ou de outra, tiram a nossa paz. Então, para começo de conversa, eu me lembro que um compositor muito famoso entre nós, Nelson Cavaquinho, compôs uma belíssima música, da qual eu não lembro o título, mas os versos dizem assim: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Só essa quadrinha já daria margem para fazer interessantes comentários acerca desse tema. Mas Deus Cabril prossegue. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. E termina por aí. Então entendemos que estamos aqui em meio a uma guerra. A guerra que o mal declara ao bem. E vivemos incomodadíssimos há muito e muito tempo em meio a essa guerra. Nós estamos em meio a essa guerra, a guerra que o mal declara ao bem. Mas partamos do princípio. No princípio, tudo eram trevas, como diz o livro de Gênesis na Bíblia, e Deus criou tudo que existe. E lê a Gênesis, observa que a cada criação divina, ele vê que tudo é bom. E por último, ele criou o homem. E segundo o livro da Gênesis, depois que criou o homem, Deus descansou. Nós não conseguimos conceber Deus, a divindade, o Criador, a inteligência suprema, inativo, um só segundo. Mas tudo então são histórias para que nós, desenvolvendo a inteligência, passemos a questionar, a refletir e vermos que Deus está em nós. Então, ontem eu estava pensando uma figura bem interessante. Nós todos pensamos a respeito do bem e do mal. E então observem, relembrem aquele elástico de amarrar dinheiro. Podemos esticar aquele elástico até um ponto em que ele pode se quebrar. Esse então é o ponto de tensão. Será que nós deixamos assim também?
aproveitando ou experimentando pontos de tensão o tempo todo. Mas se tirarmos a tensão do elástico, ele volta à sua posição normal. E para que ele serve? Para nada. Para que o elástico realmente tenha uma função, ele precisa se esticar, ou precisa ser esticado. É o nosso caso. Nós não podemos ficar em momento algum em repouso. Esperamos experimentar aquela tranquilidade própria dos túmulos. Isto não é para nós. Então Deus deu tarefas importantíssimas a seus filhos. Essas tarefas nos trazem ocasionalmente ao mundo para que, os experimentando, nós consigamos algum progresso na viagem de retorno para Ele, porque saímos dele e precisamos voltar para Ele. Então, para que isso aconteça, nós precisamos nos modificar inteiramente. E para que nos modifiquemos, precisamos enfrentar todas as adversidades do mundo material. E estarmos aqui não é fácil para ninguém, porque conviveremos com o que chamamos de mal e estaremos em contato com o convite para praticarmos o bem. Não haverá nenhuma pessoa aqui neste momento que não esteja reencarnada. Todos estamos reencarnados. E é interessante observar isto na abordagem do tema, porque no livro O Problema do Ser no Destino da Dor, quando Leon Denis vai abordar o problema do mal, ele se ocupa de fazer uma digressão acerca da reencarnação. Então, nos chama a considerar que o mal em nós vem de muito tempo atrás, está conosco ainda hoje. E Allan Kardec, no Evangelho do Espiritismo, nos diz que o verdadeiro espírita, ou reconhece-se o verdadeiro espírita, pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Então, nós todos trazemos do passado, das nossas vidas pregressas, várias tendências. E ele chama isto de más tendências. E Sócrates, bem antes de Jesus, vem dizer, está na tradução do Evangelho do Espiritismo, que todos os homens, ele não faz nenhuma seleção. Ele inclui todo mundo nesse balaio. Todos os homens, desde a infância, fazem muito mais o mal do que o bem. E Jesus veio aqui nos esclarecer sobre essas coisas e pediu que nós conhecêssemos a verdade que está em nós mesmos, para que assim, sabendo o que é o bem, também consigamos discernir o que é o mal e passemos a fazer somente o que é bom. E depois de Jesus, o apóstolo Paulo deixou uma frase enigmática para nós. O Espiritismo destrincha muito bem. Ele disse assim: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, ainda faço. Ele simplesmente dá razão a Sócrates. Todos nós fazemos ainda muito mais o mal do que o bem. Mas qual é a nossa condição hoje? É de espíritos nos esforçando. Nós que já conhecemos o Espiritismo, nós já compreendemos um pouquinho o Evangelho, já nos esforçamos para deixar a condição doentia, a condição inferior, para passarmos à condição seguinte, a condição imediatamente seguinte. Então recordamos aquela escala espírita que Kardec traça neste livro, usando o símbolo da pirâmide. Lá no alto, no topo da pirâmide, está uma classe de espírito, uma ordem espiritual, com uma classe só. É a dos espíritos puros. Abaixo, no meio, está
a etapa dos espíritos superiores e mais abaixo, na base, está a faixa numerosíssima dos espíritos ainda na interioridade, ainda na imperfeição. É a nossa condição. Estamos todos fazendo esforços para passar para a classe do meio. E, segundo Kardec, a classe do meio é dominada pelos bons espíritos. E os bons espíritos, segundo o codificador, têm o desejo do bem e só fazem o bem. Os bons espíritos são aqueles que têm a vontade do bem, o desejo do bem e fazem o bem. Nós, pelo menos nós aqui, já temos o desejo do bem. Todo mundo quer o bem para si e para os seus. Mas, embora tenhamos esse desejo, nós ainda nos vemos fazendo mal. Então, estamos esforçando para consolidar a nossa chegada à esfera central da pirâmide evolutiva. Então, temos muito o que fazer ainda. Então, convivemos com essa agressão chamada mal, junto com aquela sensação de prazer que chamamos de bem. Mas reportemos-nos ainda ao livro da Gênesis. Toda a criação de Deus, Deus julgou boa. Então Deus não criou o mal. Por essa razão perguntamos e a resposta é dizer não. O mal existe? Não. O mal não existe. Deus não criou o mal. Mas ainda assim nós convivemos com o mal. Não é interessante? Então é um tema filosófico dos mais profundos, com o qual nós temos que conviver, sobre o qual temos que meditar, para encontrarmos a solução do enigma. O mal não existe, mas convivemos com ele e ele nos perturba. Por quê? Porque ele está em nós, em cada um de nós. Nesse caso, o que é o mal? O mal é somente a nossa, eu posso dizer, o nosso afastamento do bem. Em Deus está todo o bem. E se nós nos afastamos do bem, quer dizer que nos afastamos de Deus também. Precisamos nos aproximar de Deus cada vez mais, para que o mal vá desaparecendo de nós a pouco e pouco. Não será da noite para o dia. Será à custa de muito esforço, de algum sacrifício, para que consigamos aproximar de Deus e nos unirmos a Ele, nos unificarmos em sua dimensão o mais depressa possível, porque a tarefa é urgente e inadiável e nós estamos, importa reconhecermos, perdendo algum tempo nesse sentido. Estamos atrasadíssimos nesse processo, porque quando Cristo veio aqui pessoalmente chamar para esse trabalho, outros emissários divinos já tinham vindo e nós fizemos ouvir o mercador. O Cristo veio pessoalmente, reforçou o convite e o que fizemos com o mal em nós expulsamos daqui violentamente. Preferimos ficar no nosso estágio ainda inferior. Mas agora estamos arrependidos e dispostos a renovar a nossa posição perante o Cristo. E isto não será tão fácil, porque nós temos, pode dizer assim, muita culpa no cartório. A palavra culpa não deve estar no dicionário do espírita, mas sim a palavra responsabilidade. Mas a expressão popular, culpa no cartório, casa bem com esse pensamento nosso. Então nós temos muito que reparar do mal que praticamos no passado. E não foi pouco mal, não, foi muito mal. Então nós já matamos, já perseguimos, já fizemos coisas do arco da velha a pessoas queridas e não queridas, das quais nos arrependemos e temos o dever de corrigir. E para facilitar esse trabalho,
Deus, por sua misericórdia, nos apresentou o Espiritismo, que nos apresenta o Evangelho de um modo que nós podemos entender. Então, agora é conosco. Mas não estamos sozinhos nesse processo. Temos toda a ajuda necessária. Temos os recursos do estudo, do livro do Espiritismo, do Evangelho, das obras espíritas, e também o amparo celestial através da companhia dos bons espíritos ao nosso lado, que invisivelmente e sutilmente nos impulsionam para uma mudança de atitude. Daqui a pouco observamos a companheira convidar todos vocês para estudar o Evangelho com a finalidade de procederem a tal reforma íntima. E essa reforma íntima fará com que nós observemos, como ela disse, nossos pensamentos, ou melhor ainda, nossa mente, e até recuperemos aquele convite que o Mancheva faz, que eu vou colocar aqui para nós. Não permitamos que os pensamentos negativos ou infelizes criem raízes em nossa mente. Isso pode acontecer? Isso aconteceu no passado? Sim. Então, essa reforma íntima, a qual somos convidados, tem que ser feita radicalmente, mergulhando fundo na nossa essência e corrigindo o que está maculado na essência que é boa. A nossa essência é divina. Todos nós somos filhos de Deus e tudo que Deus faz é perfeito. Ele nos fez perfeitos. Mas misturados, equivocados, iludidos pela dimensão material, nós conspurcamos, nós polimos, nós corrompemos a nossa essência divina, e agora, reconhecendo isto, temos o dever impostergável de modificar tudo isto o mais depressa possível, na medida de nossos esforços. Então, repetimos, não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Pode demorar várias encarnações, mas importa observarmos isto hoje e começarmos o trabalho agora, neste momento. Então, o fato de virmos a uma casa espírita indica que nós estamos cansados do que acontecia conosco antes. Estamos muito cansados. E aqueles que estão cansados buscam alívio no seu cansaço. E recordam Jesus: vinde a mim, todos vós estáis cansados e aflitos, ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como é que ele nos alivia? Mostrando o conhecimento da verdade que nós podemos obter ou realizar. Então, conhecendo a verdade que nós somos, que está em nós, vamos encontrar de imediato esse alívio. Então, nós recorremos à divindade. Através de uma prece, de uma meditação, nós permitimos que Deus venha para perto de nós. Simplesmente por esse momento de meditação ou de oração, nós saímos um tantinho assim do mundo, das preocupações mundanas, e vamos até Ele. E nesse meio tempo, nós nos encontramos. Deus vem até nós vamos até Deus, e o alívio acontece de imediato para nossas almas atormentadas. Mas ainda fica a necessidade de vivermos. Meditamos ou fazemos oração durante alguns segundos, alguns minutos, mas é preciso cuidar da vida cotidiana. E nesse momento, será que nos lembramos de Deus? Será que lembramos que somos espíritos imortais, fazendo experiências humanas momentaneamente aqui no mundo? Às vezes não. Muitas vezes esquecemos disso e tornamos a agir como agíamos há 200 anos, há 1000 anos, há 2000 anos. O que éramos, o que fazíamos, como fazíamos há 2000 anos, quando ouvíamos Jesus na Palestina. Nós quisemos de imediato ouvir, entender e praticar suas lições? Claro que não.
Se fosse assim, não precisaríamos estar aqui hoje. Mas fizemos o vídeo do mercador, fomos cuidar nossos interesses particulares e deixamos o Cristo para lá. Talvez tenham sido aqueles judeus fanáticos que o levaram ao sacrifício na cruz. Talvez. E então nos arrependemos disto. Deus possibilitou que viéssemos ao mundo várias vezes e aqui estamos. Mais de 2000 anos depois, para reconsiderar todo o passado. O nosso passado é quilométrico, é marcado por centenas de reencarnações. A vida de hoje, o nosso presente, é de apenas algumas horas. Eu gosto de frisar isto. Nosso presente é somente o dia de hoje, não é nem esta existência, mas somente o dia de hoje, porque o ontem já passou, o amanhã virá se vier para hoje de nós. E para nós só resta o dia de hoje com algumas horas a serem trabalhadas. Nós ficamos adormecidos cerca de 6 a 8 horas a cada dia. Então, para trabalharmos ativamente em nosso benefício, só temos 16 ou 18 horas, no máximo 18 horas. E o que fazemos essas horas todas? Estamos atentos ao nosso compromisso espiritual? Não estamos. Cuidamos bem mais das nossas tarefas rotineiras, materiais, profissionais, de sobrevivência. Certo, tudo isso é importante. Mas muito mais importante do que a sobrevivência é o progresso espiritual, é o crescimento evolutivo de cada um de nós, porque a personalidade humana vai desaparecer o dia quando advier a morte do corpo. E o espírito sobrevive, segue em frente. E ele poderá lamentar o pouco que fez e o muito que não fez enquanto esteve encarnado. E, segundo os espíritos, a pior sensação que podemos experimentar no mundo espiritual é a do tempo que perdemos quando encarnados. Por essa razão, é imperioso que trabalhemos o tempo todo, aproveitando cada segundo da nossa vida, ao menos pensando, ao menos avaliando nossos sentimentos, nossas emoções, para que nós não sejamos perturbados, nem temos ocasião para receber perturbação de fora. Então, nós temos muito o que fazer ainda, por aqui ainda. Mas, no Livro dos Espíritos, falamos do bem e do mal, e essa recomendação de Kardec está no tocante à lei natural. E ele começa perguntando que definição se pode dar de moral. Moral ou moralidade tem a ver com a noção de bem e mal? Sim, tem tudo a ver. Então, os espíritos responderam: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Será que nós podemos facilmente distinguir o bem do mal? Dissemos aqui mais cedo que precisamos fazer um esforço nesse sentido. E eles dizem: a moral funda-se na observância da lei de Deus. Então, dessa maneira que nós podemos distinguir o bem do mal, conhecendo a lei de Deus. E a lei de Deus, dizem os Espíritos, está em nossa consciência. Então, bastará que analisemos a consciência antes de e depois de praticar um ato e saberemos se ele correspondeu ao bem ou ao mal. Então, o bem é tudo quanto nos agrada, tudo quanto nos felicita, tudo quanto nos provoca bem-estar. E o mal é o contrário, provoca um mal-estar imediato. Então, quando fazemos o bem, nos sentimos bem. Quando fazemos o mal, nos sentimos mal também. E isso para aqueles que já estão no aprendizado.
Aqueles ainda muito ignorantes que se comprazem no mal, sentem bem-estar em praticar o mal. Mas eles também serão convidados, forçosamente convidados, a reavaliar sua condição. E um dia farão o bem também. E eles terminam dizendo assim, os Espíritos: o homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Isso me lembra alguma coisa? Lembra Moisés, quando nos trouxe o decálogo, os 10 mandamentos, e lembra principalmente Jesus, que resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então é assim que nós evitamos o mal e fazemos o bem. Nós muitas vezes vemos o mal não em nós, mas no outro ou em torno de nós. É assim? Muitas vezes apontamos o mal, o defeito do outro, o mau comportamento do outro, a atitude do outro, como se nós estivéssemos isentos de tudo isso. E estamos na mesma situação. Somos frutos do mesmo balaio. Então nós não temos autoridade nenhuma para apontar o dedo para ninguém. Porque colocamos o dedo, outros 3 estão apontados para nós. Então o que apontamos do outro está triplicado em nós e nós não percebemos isto. Somente depois de uma longa série de meditação, de reflexão, é que compreenderemos essa condição. Então, os Espíritos nos esclarecem para o Kardec, e na questão 642, e Kardec pergunta assim: para agradar a Deus, é o que nós queremos, e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Será que já temos condições suficientes para não praticar o mal? Ainda não. Então eles respondem: não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então eles dizem: não basta não fazer o mal. Não fazer o mal é facílimo para cada um de nós. Basta sentarmos em casa, cruzarmos os braços, ver a TV e julgaremos não estar fazendo mal a ninguém. Mas estaremos fazendo bem? Também não. Então eles dizem: não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então, quando nós julgamos não estar fazendo mal, estamos fazendo mal. Então é preciso sair do nosso conforto, abrir a porta, abrir as grades e ir lá para fora, entrar em contato com todo mundo que possa cruzar nosso caminho naquele dia. E seremos estimulados a fazer tudo que possa beneficiar nosso irmão, na medida de nossas forças. Então, o que é que eu posso fazer pelo próximo? Jesus deixou para nós a medida exata disso. A regra de ouro. Ele disse assim: o que você quer para si mesmo, faça primeiramente ao próximo. Isso nos dá a medida do bem e do mal. O que eu não quero para mim, eu não farei ao próximo. Mas eu me comporto assim nas 24 horas do dia? Não. Infelizmente ainda não. Mas é só por enquanto. Por essa razão, eu reforço o convite. Aprofundemos nosso conhecimento do Espiritismo. Isso quer dizer, entremos em contato com os bons espíritos, que sutilmente, invisivelmente, estão ao nosso lado, tentando colaborar conosco. Mas eles só vão conseguir colaborar conosco se nós colaborarmos conosco mesmos. E assim, teremos condições de colaborar com eles. E desse modo, vamos estabelecer uma parceria. Todos nós que vivemos na casa espírita temos conhecimento de uma ferramenta importantíssima presente em cada um de nós.
ostensiva ou ilatência, que é a mediunidade. Todos nós somos médiuns em potencial. Significa todos nós recebemos a influência dos espíritos, quaisquer que eles sejam, tanto os bons quanto os menos bons. Os bons nos influenciam para o bem sempre. Os menos bons não vão nos influenciar para o bem. Mas, ao que está entre nós, diz assim: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca termine. Mas o bem é criação divina, o bem é perpétuo. Então, o bem que nunca termine, no nosso ditado, é aquele que está em nossa capacidade de realização. Então, fazemos o bem hoje, e aquele bem que foi mal conduzido vai passar por especializações, por adequações, por requalificações, e aprenderemos a fazer o bem perpétuo quando estivermos sempre ligados aos bons espíritos, quando estivermos atentos somente o que é da vontade de Deus, quando soubermos praticar somente a lei de Deus que está na nossa consciência. Então, fazemos ainda aquilo que nós queremos. E o que nós queremos, de nossa vontade, nosso desejo, nem sempre é coisa boa. Uma vez, numa atividade mediúnica, nós, os médicos, sob cheio de presunção, e julgamos fazer caridade aos espíritos sofredores. Então, quando um desses se aproximou nessa reunião, nós perguntamos: em que podemos ajudá-lo? E ele disse: vocês não se ajudam nem a si mesmos. Uma belíssima lição para nos fazer pensar sobre como estamos agindo. Então, na verdade, nós, os médicos, trabalhadores na sala mediúnica, recebemos caridade dos espíritos, dos benfeitores, daqueles semelhantes superiores a nós, o tempo todo. Estamos nos fazer abrir os olhos. Ele sempre faz essas perguntas, essas palavras, parece nos perguntar, ou nos dizer: quando eu estava aí encarnado, como vocês estão agora, eu fiz coisas que agora, no espiritual, causaram meu sofrimento. Não façam a mesma coisa. Jesus, há mais de 2000 anos, disse uma coisa sobre a qual nós pouco meditamos. Ele disse assim: não reajam ao mal que queiram fazer a vocês. Ou seja, não reajam ou vamos reagir ao mal que venha de fora, de lá para cá. Só devemos reagir ao mal interno, ao mal que, pensada ou impensadamente, nós queremos fazer aos outros. A esse mal, devemos colocar toda a reação possível. E é disso que Paulo falava quando compôs essa frase: o mal que eu não quero, ainda faço. O mal que eu quero, o bem que eu quero, não faço. Mas o mal que eu não quero, ainda faço. Porque esse mal está em mim. O bem também está em mim, porque é Deus em mim. O mal que está em mim é minha ausência, o meu distanciamento de Deus. E eu preciso retomar minha condição divina, minha ligação com Deus, para que eu possa fazer o máximo possível o bem, e com isto ir modificando a minha condição malévola. Então eu já penso no bem, eu ainda penso no mal, sinto o mal, faço o mal e falo do mal. Eu posso mudar isso? Posso. Eu posso pensar somente no bem, falar somente do bem, sentir somente o bem e fazer somente o bem. Mas não vai ser tão fácil. E por não ser fácil, exige de nós disciplina em cima de disciplina. Estou lembrando de Emmanuel quando chamou Chico Xavier para eles trabalharem em parceria. Chico tocou na hora o convite, mas Emmanuel colocou 3 condições. Qual a primeira? Disciplina. E Chico pareceu dizer: eu toco. E a segunda? Disciplina.
Chico estranhou, mas tocou de novo. Eu toco. Qual é a terceira? Disciplina. Chico estranhou? Por certo que estranhou. Mas para nós só veio essa lição: disciplina, disciplina, disciplina. É com isto que conseguiremos vencer o mal em nós e fazermos todo o bem em torno de nós o tempo todo. Mas então, quais são ou quais seriam essas três disciplinas? Então é preciso que, conforme falou Jesus, que nós policiemos ou vigiemos os pensamentos e as emoções. Isto então é orarmos, pedindo força a Deus e vigiarmos, agindo de acordo com essa força, com esse conhecimento, para não sejamos perturbados pelos pensamentos de descontrole e pelas emoções perturbadoras. E os pensamentos equilibrados, as emoções desequilibradas, nascem das sensações que o corpo permite, querendo experimentar os prazeres do mundo. E a vida material está cheia de prazeres, e nós nos damos de bom grado a eles todos. Estamos a uma semana do carnaval, né? 1 ou 2 semanas. E veremos então a loucura tomar conta do nosso país. Nossa cidade vai poder estar entregue a essa loucura que vai durar 1 semana. E nós poderemos ser atraídos para isto também, se estivermos em caos. Mas, com o esclarecimento, nós vamos colaborar com os bons espíritos para que a loucura não seja tanta nessa semana de folia. Observamos a nós mesmos, atrairemos para nós somente o que é bom, estaremos ligados aos bons espíritos, ao Cristo e a Deus, para fazer com que esse momento de folia, de loucura aqui entre nós, seja o mais branco possível. Depende única e exclusivamente de cada um de nós, nos perguntando: é isso que eu quero? O que é que eu quero para mim? É continuar como eu me encontro, e aqui eu me encontrava, ou eu quero melhorar? Se eu quero melhorar, eu devo pensar somente no bem de agora por diante. E o bem é a minha ligação com Deus nas 25 horas do dia. Falei uma bobagem? O dia tem 25 horas? O dia físico, como sabemos, tem 24 horas somente. Mas quem vive as 24 horas do dia é a personalidade encarnada. O espírito mortal tem muito mais tempo para trabalhar. Por isso, pelo menos 25 horas por dia devemos estar ocupados, não nos preocuparmos desnecessariamente, mas nos ocuparmos com essas questões preponderantes para o nosso equilíbrio, para o nosso crescimento espiritual. Somente assim é que afastaremos de nós toda influência do mal e corrigiremos nossa tendência para o mal. E com isto, colocaremos o pé na condição do bem. E este é o nosso convite. Um convite feito há mais de 2.000 anos. E esse convite diz respeito àquela parábola que Jesus contou, do peixe de bodas. Um rei ia casar seu filho e pediu aos servos que chamassem os convidados para o banquete. Os convites já tinham sido distribuídos, só faltava que eles viessem para o banquete. Mas os convidados não quiseram comparecer. Eles tinham suas ocupações particulares. Um tinha sua casa de campo, outro seu negócio, outro sua família, e assim ninguém atendeu ao convite dos servos do Senhor, ou desse rei. E voltaram para o palácio, disseram o que havia acontecido, e o rei insistiu: voltem e chamem os convidados, façam que eles venham ao banquete, porque meu filho vai casar e a festa é para eles que foram convidados. Então os servos, atendendo a ordem, saíram a campo e foram mais uma vez chamar os convidados. Os convidados ficaram por aqui,
incomodadíssimos. Maltrataram, bateram e até mataram alguns dos servos. E os sobreviventes voltaram ao palácio e se queixaram ao rei. O rei também ficou curioso, mas não insistiu com esses convidados. Pediu aos servos que fossem às ruas e chamassem todas as pessoas que passaram por ali no momento. Pessoas que não tinham sido convidadas previamente. Os servos fizeram isso e a sala do banquete ficou cheia. Mas então o rei veio fazer a inspeção dos participantes do banquete e viu que um homem, somente um homem, não estava trajado devidamente para participar daquele banquete. Ele pediu aos servos que retirassem aquele dali e o jogassem às trevas exteriores, onde achou e ranger de dentes. Parece estranho isso? Kardec pergunta: como é que se pode fazer tanta dificuldade de participar do banquete? Nós certamente iríamos ao primeiro convite, não é? Mas acontece que nós fomos esses primeiros convidados e não aceitamos o convite. Também fomos aqueles que bateram, maltrataram e até mataram o servo do rei. Também fomos nós. E também fomos nós que estávamos sem a túnica oficial e fomos retirados do banquete e jogados às trevas exteriores, onde achou e rendido deles. E isso é um símbolo para a reencarnação, para a encarnação simplesmente, no mundo inferior, no mundo de provas e expiação, como é a Terra no momento. Somos nós. Porque preferimos não fazer o bem. Preferimos não ouvir os apelos do alto. E agora estamos arrependidos, dispostos a reconsiderar nossa atitude, e para isto é necessário que cumpramos as recomendações que Cristo faz. Então ele disse: a cada um será dado de acordo com suas obras. Então não basta dizer, como o Senhor sugere, Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. É preciso que nós façamos o bem. Mas será que é o bastante fazer o bem? Não. Ele diz que para aquele que quer segui-lo, além de fazer o bem, nós temos que ser bons também. Não basta fazer o bem, é preciso ser bom. Fazer o bem é muito fácil. Fazer caridade, que nós chamamos, é fácil. Basta dar forças aos outros. E isso não é exatamente fazer o bem. Qualquer pessoa pode fazer isso. Mas, ainda que façamos isso, é preciso que sejamos bons. Que além de dar coisas para os outros, nós saibamos dar de nós mesmos para os necessitados. Aqui, na Bahia, em Salvador, nós observamos que há muitas pessoas que fazem um trabalho altamente meritório, não podemos coordenar jamais essa atitude, de levar pão, sopa, mingau para os assistidos, os moradores de rua. Todas as noites há pelo menos um grupo fazendo isso. Um amigo nosso fazia isto, até o dia em que ele foi confrontado por esses moradores de rua. E disse assim, que eles não deveriam levar nem pão, nem mingau, nem sopa para eles, porque essas coisas, alimentos, não faltam para eles, os moradores de rua. Mas se eles quisessem realmente fazer caridade, que levassem sabão. Vejam só. Porque eles moram na rua, sujam a roupa naturalmente, e eles precisam lavar essa roupa. E não tem o básico, que é o sabão, para lavar a roupa. Então, fazemos a caridade incompleta, pela metade. Então, quando pensamos em fazer o bem, há muito bem a ser feito ainda. Então nós temos muito que pensar. E se temos muito que pensar, temos muito que fazer em nosso benefício, tanto quanto o benefício dos demais. Então começa hoje analisando tudo isso. E prossegue tentando praticarmos cada uma dessas lições nas 25 horas do nosso dia. Mas vocês poderiam perguntar, mas Chico, que quando eu estou dormindo, eu posso fazer o bem? É possível?
sim, claro que é. E eu faço esse bem porque eu estou dormindo? Muitas vezes não. Eu me lembro que uma das ocasiões que vimos aqui foi para falar do capítulo 7 do livro de Libertação. E nesse capítulo, André Luiz fala de nós, que quando adormecemos, vamos ao espiritual desdobrados, o corpo fica sobre a cama, dormindo ou descansando, e nós vamos combinar crimes com os espíritos do outro lado. Então, fazemos muito mais o mal do que o bem, encarnados ou desencarnados, na vigília, ou quando são adormecidos e de volta desdobrados no espiritual. Então, essas pessoas, ao despertarem, têm rótulos. São cristãos, são religiosos, isso e aquilo, podem ser espíritas, mas estão conscientes disso. O rótulo vai além da sua condição de rótulo para ser essencial? Não. Então, é preciso pensarmos no que estamos pensando, no modo como pensamos, é preciso pensarmos no que estamos sentindo, por que somos levados a sentir o que sentimos em certas ocasiões, por que experimentamos situações pesarosas, desencontradas, contraditórias. Nós queremos o bem e nos vemos impedidos a fazer o mal. Por que tudo isso acontece conosco? Tudo isso merece reflexão. O Espiritismo, o conhecimento espírita, propõe que nós vamos a essa atitude o mais profundamente possível. Vivenciarmos 24 ou 25 horas por dia essas questões, porque se trata da nossa vida, da nossa condição. Nós somos espíritos, somos chamados a viver espiritualmente aqui na Terra, na condição humana. Não podemos jamais esquecer a nossa condição de espíritos. O espírito comprometido com Deus, com Cristo, com os bons espíritos, se ocupará de somente fazer o bem. Nessas 4 possibilidades que apresentamos aqui: pensar, falar, sentir e fazer efetivamente. Nós podemos fazer isso. Hoje nós já queremos fazer isso. Mas há toda uma circunstância da vida material a se modificar. E nós temos 3 superpoderes para conseguir modificar tudo isso: a vontade, o pensamento e o sentimento. Então, esses 3 superpoderes ligados à dimensão divina para que nós nos transformemos. Hoje, mais do que ontem, e menos do que amanhã. Mas depende somente de nós conseguirmos isso. Então, desenvolvemos a vontade, trabalhemos incansavelmente e compararmos o valor de Cristo, nós conseguiremos chegar lá. Obrigado, amigos, e paz a todos.